Minha gente, meu convidado de hoje, ele é diplomata e escritor, com carreira voltada às relações internacionais e à memória afrodiaspórica. Ele está lançando a obra literária intitulada Os Retornados. É seu primeiro livro de não ficção e representa o resultado de anos de imersão em países africanos de língua francesa e inglesa, revelando os laços históricos, culturais e espirituais entre África e Brasil. No Minas Negras Gerais de hoje, eu entrevisto Carlos Fonseca. Os tambores de Minas soaram, seus tambores nunca se calaram. Os tambores de Minas soaram, seus tambores nunca se calaram. Ocolofé, Carlos. Colofé, Olorum. Muito obrigado pela presença. Obrigado a você pela entrevista. Os Retornados. Do que é que se trata esse livro e o que os futuros leitores, né, dessa obra podem esperar? Quais surpresas ele traz? Quais informações? O que é que você pode dizer para a gente? Olha, eu acho que, assim, de um modo geral, a surpresa para quem vai ler ela é total, porque, apesar de ser uma história já que foi registrada já em artigos, em alguns livros, é uma história muito pouco conhecida no Brasil. Eu me atreveria a dizer que, infelizmente, a história da escravidão no Brasil ela é muito pouco conhecida, de um modo geral. É muito menos conhecida do que deveria, porque deveria ser uma obrigação de todos nós conhecermos a história do nosso país. E eu acho que você só entende o Brasil se você entende o que foi a escravidão, porque não há como você entender o que o Brasil é hoje sem você entender o que foi a escravidão e o que ela ainda tem de permanência nos dias de hoje, né? Porque ainda há um legado, né, desses 350 anos de história nos dias de hoje. E esse livro ele conta, na verdade, um pequeno episódio dessa história de 350 anos, que foi a história da escravidão no Brasil, que é a história daqueles que decidiram voltar para a África, especialmente no século XIX, né? Ali entre a década de 1830 e o final do século XIX, decidiram voltar para a África por diversas razões, né? Eu acho que uma das principais delas era o fato de que escravizados libertos não tinham perspectivas de cidadania que justificasse, digamos assim, para alguns deles a permanência no Brasil. Então, a alternativa de voltar para a África, para algumas dessas pessoas, era uma alternativa atraente, né? Diante da falta de perspectivas de cidadania no Brasil. Água de beber, toma de tomar, acendalho, Maria. Que nós no Brasil conhecemos como matriz Gejinabur foi trazida por aqueles escravizados procedentes do que hoje é o Benin. Exatamente no Benin, no Togo e na Nigéria, tem um grupo social chamado agudás, ou brasileiros, entre aspas. Quem são esses agudás de hoje? São os descendentes dos antigos traficantes, junto com os descendentes dos escravizados que retornaram para aquela região. Nos aïeux sont revenus, ils ont été vendus comme esclaves et ils sont revenus une fois qu'il y a eu l'abolition au Brésil. À travers nos cousins qui nous parlaient souvent du Brésil, mais de quel Brésil ils nous parlaient, mais du Brésil mythique. Aujourd'hui, je suis devant mon plat. Ma préférence, c'est le Brésil. J'offre aujourd'hui du feijoada au porc.
je dirais que être à Gouda, c'est, je dirais pas avoir une hérédité, mais c'est avoir une histoire familiale. É claro que a cultura Gudá ela tem uma representação própria. Essas pessoas saíram do Brasil para voltar para a África carregando a cultura que eles aprenderam no Brasil e que lá eles chamam de maneiras de branco. Mais on est béninois, on n'a pas de nationalité brésilienne ni portugaise, on est béninois. Ire owó ire ọmọ ire àlàáfíà lẹ wo agbo ilé wọn. Wọn kó èké wá nu ilé. Inú ẹ dùn, ayọ̀ wọn kún. No Brasil. Então, a história do livro é essa, é a história desses retornados, né, daí o nome, dos que decidiram voltar para a África. Né? E alguns voltaram, na verdade, até obrigados, né? Porque ou participaram ou eram suspeitos de participar em rebeliões, né? E esses poucos foram expulsos, né? Mas a maioria voltou de forma voluntária. Então, a gente tem um movimento ao longo de 70 anos, aí, mais ou menos, de pessoas que voltaram para a região do que seria, né, hoje conhecido como Golfo do Benin, né, que hoje em dia seriam Nigéria, Benin, Togo e Gana, e que, ao voltar para aqueles países, acabaram levando um pedaço do Brasil com elas. Né? Então, é uma história bastante interessante e paradoxal, porque muitas dessas pessoas voltaram para a África porque não tinham perspectivas de vida, de cidadania adequadas no Brasil, mas apesar, né, dessa falta de perspectiva no Brasil, essas pessoas voltam para esses países, né, na época eram outros, né, esses países tornam-se independentes muito depois, né, mas essas pessoas voltam para essas regiões levando esse país, né, que não as queria tanto, né, aqui, mas leva esse país com elas, né? E com esse país que elas levam na bagagem, elas acabam criando comunidades brasileiras nessas regiões, né? Então, e são comunidades que ainda existem hoje, né? E que ainda hoje preservam algumas características da brasilidade, né? Então, assim, é uma história bastante comovente, né, de pessoas que vão embora, mas que, lá do outro lado do oceano, acabam criando um pequeno Brasil desterrado, né, um Brasil fora do Brasil. Perfeito. Para criar essa obra literária, você teve que se deslocar, provavelmente, até essa região. Como é que foi essa fase? Então, assim, eu conto no começo do livro como é que essa coisa toda começou, né? Começou muito por acaso, né? A primeira vez que eu fui à África, né, já há muito tempo atrás, né, 40 anos atrás, e eu, por acaso, estava no Togo, e lá no Togo eu fiz amizade com as pessoas lá em Lomé, a capital do Togo, e me deslocando em direção ao Benin, que fica perto, né? O Togo é um país comprido e estreito, então ali de Lomé, que fica na fronteira com Gana, até o Benin é uma distância muito curta, né? Então eu me deslocando ali em direção ao Benin, eu acabei conhecendo pessoas e eu me apresentava como brasileiro para essas pessoas. E numa dessas conversas, eu me apresentei como brasileiro, e a pessoa disse, olha, tem muitos brasileiros que moram do outro lado da fronteira, aqui no Benin, tem muitos brasileiros. E naquela época eu não entendi, porque não havia embaixada do Brasil naquela região, né? A única embaixada que havia ficava em Lagos, né, na Nigéria, e não fazia muito sentido uma comunidade brasileira, né? Então eu fiquei com aquilo na cabeça, eu acabei voltando, eu morava na França na época, eu acabei voltando para a França com aquilo na cabeça, sem entender muito bem o que era aquilo, e muito tempo depois é que eu tive contato, né, com alguns livros que me explicaram, né, a razão daquela situação que eu tinha vivido ali, que era o fato de que havia, sim, brasileiros, mas não brasileiros, e sim descendentes de brasileiros que eram esses retornados, né?
e que se apresentavam, e ainda se apresentam até hoje, em muitas daquelas regiões ali, como brasileiros. Eles são conhecidos como brésiliens, né, em francês, né, porque são descendentes, e fazem questão, muitos deles fazem questão de serem identificados como descendentes brasileiros. Então eu fiquei com aquele negócio na cabeça, e quando eu descobri o que era aquilo, eu tive essa curiosidade, né, eu queria voltar para lá para conhecer essa realidade, e no final de 1999, eu propus uma pauta, naquela época eu era jornalista, eu propus uma pauta para um jornal aqui de Brasília, o Correio Brasiliense, sobre esses retornados, para uma edição especial que o jornal Correio Brasiliense estava fazendo na época dos 500 anos do descobrimento, né? Então eu tive lá, no caso no Benin, e tive na Nigéria, e dessa minha primeira viagem eu fiz uma reportagem que saiu em abril do ano 2000, né, no Correio Brasiliense. O que começou como uma reportagem pontual, né, para a imprensa aqui de Brasília, acabou virando uma espécie de obsessão, né, porque eu comecei a vender aquela pauta para outros jornais e outras revistas, e a cada nova publicação que eu vendia, eu pagava uma viagem, ia, fazia pesquisa, voltava, publicava. Eu publiquei na revista Veja, publiquei na revista Isto É, publiquei no jornal O Dia do Rio de Janeiro, publiquei na Folha de São Paulo, publiquei na revista daquela antiga empresa aérea Varig, a Varig tinha uma revista de bordo que era muito boa, publiquei lá também. E aí, com isso, eu fui voltando, né? Eu acabava, né, periodicamente, ali a cada 1, 2 anos, 3 anos, eu voltava para fazer mais pesquisa, e a coisa começou a tomar um fôlego maior, né? Daí eu comecei a fazer exposições, eu fiz uma exposição no Congresso Nacional em 2005, depois eu fiz uma outra exposição itinerante em 2010, em países africanos, né? Aí já contando, né, para o público desses países a história desses retornados, né? Foi uma exposição que circulou em 12 países africanos, né, de língua inglesa, portuguesa e francesa, né? E aí depois, em 2016, participei de um documentário, né, feito para o canal Curta, o canal a cabo, né, sobre esse mesmo tema, né? Daí eu fiz a pesquisa, fiz uma parte da produção e fiz uma parte do roteiro. E aí foi depois de 2016, né, com esse acúmulo de experiências, né, desses anos todos, foi que eu resolvi sentar para escrever realmente um livro que contasse essa história toda, né? Então, o livro ele tem um lado de pesquisa histórica, porque eu acabei fazendo muita pesquisa histórica, né, até para poder entender o que eu estava vendo, né? Porque muitas das coisas que eu via, né, ali no meu contato diário, eu não entendia de imediato, né? Então, foi com base nas pesquisas que eu fui fazendo ao longo desse processo todo, foi que eu fui entendendo muitas dessas histórias. Então, o livro reúne pesquisa histórica mesmo, né, bibliográfica, em arquivos, enfim, e uma parte jornalística grande, né, que é o contar essa história, né, no dia a dia, né? Ou seja, eu conto a minha experiência no dia a dia com essas pessoas, e misturo, né, esse relato mais jornalístico com uma pesquisa histórica. Então, assim, não é um livro acadêmico, é um livro de relato mesmo, é um livro que tem uma pegada mais jornalística do que acadêmica, mas que também tem bastante pesquisa histórica, né? Eu quis fazer um livro que fosse um livro acessível, né? Que não fosse um livro destinado apenas a um público especializado, né? Eu queria contar essa história para o brasileiro de um modo geral, e não apenas para aqueles iniciados e que se interessam pelo estudo acadêmico desses temas, entende? Perfeito. Então, esse interesse, né, por essa cultura desses retornados brasileiros, né, se é que eu posso dizer assim, o interesse começou aí, né? E de que forma que isso te influenciou a partir desse ponto,
no sentido étnico, social? Olha, eu acho que essa experiência me permitiu, né, me fez conhecer melhor esse tema que eu acho que é fundamental, né, para o entendimento do que é o país, o nosso país, que é o tema da escravidão, né? É uma história interessante, porque apesar de ser em termos quantitativos, né, o número de pessoas que voltaram para aquela região, né, na África é bastante pequeno, né? Falam de 8 mil pessoas, 10 mil pessoas. Hoje em dia, essas comunidades são bastante maiores do que isso, né? Em Gana, a estimativa que eles mesmos lá, os retornados em Gana, fazem é que há pelo menos 40, 50 mil pessoas descendentes desses retornados originais. No Benin e na Nigéria, eu acho que esse número é muito maior. Não poderíamos falar sobre a história dos retornados sem mencionarmos o maior traficante de escravizados da história. Francisco Félix de Souza, conhecido como Tchá-Tchá, foi um baiano nascido em Salvador em 1754, filho de um português com uma indígena. Estabeleceu-se no antigo reino do Daomé, hoje atual Benin, onde por meio de alianças políticas e familiares, acumulou poder e riqueza, chegando a ser considerado o vice-rei de Daomé. Francisco não era branco, embora a historiografia local o descreva como um homem de cabelos alourados. Apesar de sua influência e fortuna, sua trajetória está profundamente ligada ao tráfico transatlântico de escravizados, deixando um legado controverso. Sua vida inspirou obras literárias e cinematográficas, como o filme Cobra Verde, dirigido por Werner Herzog. Então, realmente, a gente está falando aí de dezenas de milhares de pessoas hoje, né? Descendente de um grupo original aí de talvez 8, 10 mil pessoas. Então, se você for pensar nesse fenômeno, né, em termos quantitativos, né, comparando com a população escravizada e a população afrodescendente no Brasil, é um fenômeno bastante pequeno. Mas eu acho que ele é muito revelador e é muito sintomático de um momento ali da história da escravidão, que é o momento em que a escravidão torna-se ilegal, né, por pressão externa, e que com essa decisão de tornar o tráfico negreiro ilegal, o fim da escravidão ele aparece no horizonte, né, que ali já no final ali da primeira metade do século XIX, né, já caminhando para a segunda metade, né, onde um período no qual fica claro que a escravidão vai terminar em algum momento, porque não havendo mais o tráfico negreiro, por razões óbvias, em algum momento, né, a própria escravidão tem que terminar, porque não haverá mais escravizados, né? Então, é um momento no qual a sociedade brasileira e as elites brasileiras começam a se deparar com o problema de o que fazer com esse contingente enorme, né, de pessoas, né, de descendência africana que estão no Brasil e que até aquele momento eram escravizados e, portanto, não eram cidadãos, né, que em algum momento vão se tornar. Então, eu acho que é um período muito interessante, porque a sociedade brasileira começa a se deparar com esse problema, né? O que fazer com esse contingente de ex-escravizados no momento em que esses ex-escravizados, não sendo mais escravizados, vão se tornar cidadãos e vão, portanto, ter direitos, né? E aí você tem esse dilema, né? O que fazer com esse contingente? E aí a gente sabe que a resposta para esse dilema não é uma resposta fácil, não foi uma resposta fácil, né? É o momento em que surge aquela ideia do branqueamento, né? Todas aquelas teorias racialistas e tal, que você tem, enfim, a importação de contingentes de pessoas europeias para, né, entre aspas, branquear a população brasileira. Você tem toda essa discussão aí, né, de uma sociedade
que quer ser uma sociedade mais moderna e desenvolvida, e que entende que, para isso, ela tem que se branquear, né? Então, é uma história pequena, mas que está nesse contexto, né? E é daí que surge, para muitas dessas pessoas, né, essa alternativa de voltar para o continente de origem, que na verdade não era continente de origem para muitas delas, porque algumas dessas pessoas, ou várias dessas pessoas, na verdade já eram nascidas no Brasil, já eram filhas de escravizados que vieram da África, né? Então, assim, para uma parte dessas pessoas, a África era, né, o continente de origem, mas para muitas das outras não era. Mas ainda assim elas achavam que tinham mais chances lá do que no Brasil, que vivia esse dilema de saber o que fazer com essas pessoas, porque eram escravizados libertos, né, os que voltavam, né, quer dizer, só voltava quem tinha condições de voltar e que, portanto, já não eram escravizadas, eram escravizados que haviam comprado a sua alforria, né, e que tinham condições mínimas econômicas de pagar uma passagem, fretar um barco, etc., né? Então, eu acho que foi um tema que, para mim, surgiu assim como uma curiosidade, né? Mas que pouco a pouco aí mostrou, para mim, pelo menos, se mostrou como uma oportunidade de entender um pouco mais dessa história brasileira nesse momento peculiar aí, né? Que é esse, em que a sociedade brasileira vive esse dilema, né? Então, o que fazer com essa população? O que oferecer, né, como perspectiva de cidadania para essa população, e o dilema desses retornados, esses que decidem que tem que voltar porque no Brasil para eles, para mim é muito revelador dessa situação. Então, eu acho que foi uma pesquisa que, apesar de ser uma pesquisa focada nas comunidades que estão do lado de lá, ela me permitiu entender muito melhor o que era o Brasil naquele momento, né? E que os dilemas que o país vivia naquele momento, que na verdade são dilemas que o Brasil ainda vive hoje, entendeu? Claro, claro. E relativo a isso, Carlos, eu tenho até uma outra pergunta, porque a gente vive ainda, nesse momento, um país polarizado e com raízes profundas no racismo estrutural secular, né, que remonta desde a época de um Brasil colonial, se estendendo até os dias de hoje. Eu quero saber o seguinte: você acredita que seu livro possa vir a colaborar para uma mudança nesse quadro étnico-social? Olha, eu espero que sim, assim, como eu te disse, né? Eu acho que é um livro que conta um episódio pequeno, mas que é muito revelador de uma realidade muito maior, né? E eu acho que essa realidade muito maior, que era uma realidade daquela época, uma realidade do século XIX, ela ainda tem ecos nos dias de hoje, né? É claro que a situação hoje é muito diferente, mas, apesar de ser diferente, ela ainda tem problemas que remetem aqueles problemas lá atrás, né? Quer dizer, são situações diferentes, mas que têm raízes comuns com aqueles problemas lá de trás. Então, o objetivo do livro não é necessariamente fomentar esse debate, entende? É contar essa história, né, de pessoas que tomaram uma decisão muito difícil, né? Porque você imagina que, se nos dias de hoje você sair do Brasil para ir morar em qualquer lugar é uma decisão difícil, você imagina o que era isso em meados do século XIX, né? Assim, eu tento, às vezes, me colocar na situação dessas pessoas e realmente me surpreende muito isso, porque é uma decisão muito corajosa, né? Você ia para a África, para uma região que você não tinha ideia do que era, porque, né, havia muito pouca informação, você tinha que fretar navio, você tinha que enfrentar o oceano, você tinha que, chegando lá, você não, né, você tinha sempre a perspectiva de ser reescravizado, né, porque isso podia acontecer. Então, assim, era uma decisão muito corajosa, né? Então, me interessou muito, de início, o registro da memória dessas pessoas, né? A memória que essas pessoas tinham de si mesmas e da sua comunidade expatriada.
Então, eu acho que, no primeiro momento, o livro quer contar essa história, né? Como é que você, sendo um expatriado, ainda mais um expatriado nessa situação, né, um expatriado que vai embora do seu país porque você não, pelo menos, né, na opinião dessas pessoas, não havia condições que justificassem a permanência delas, como é que você se estabelece, né, do outro lado do oceano, né, do outro lado do mundo, praticamente, ali, né, se você pensar em termos de século XIX, era uma distância imensa, né, era uma aventura imensa. E como é que você recria uma comunidade mantendo traços identitários, né, traços culturais brasileiros, apesar da distância, né, e apesar do total desinteresse do Brasil por aquelas pessoas, né. Então, a ideia original era contar essa história de apego ao Brasil, né. Apesar de tudo, havia um apego ao Brasil, né. Mas eu acho que também é essa outra história, essa história de falta de oportunidade no Brasil daquele momento. Então, eu acho que a história é dupla, né? Ela é uma história que acontece aqui, mas que acontece lá também, né? E acho que a riqueza do livro está aí, né? Está nesse registro duplo, né? De contar uma realidade no Brasil naquele momento e de contar a realidade que essas pessoas levaram para lá, né? Perfeito. O livro está sendo lançado esse ano, é isso? Ou foi lançado no final do ano passado, né? Do ano No finalzinho do passado. ano passado. Aham. Tá. Qual editora, perdão? Record. Record. Perfeito. É. Quem quiser adquirir um exemplar do seu livro, tem em todas as lojas, Tá nas livrarias, está livrarias virtuais. nas grandes todas, né? Aham. Travessa, enfim, todas as grandes livrarias, está na Amazon também, pode Certo. comprar pela Amazon, é só botar lá os retornados e já aparece. Perfeito. Carlos, gratidão pela sua participação aqui no Minas Negras Eu Gerais. que agradeço, eu que Eu agradeço. tenho certeza absoluta de que isso vai é, clarear muitas dúvidas do nosso povo preto, Brasil afora. E Espero que gostaria... sim, ó. Mostrando aqui a capa do livro, para quem for Ah, maravilha. olhar, dá para ver aqui a capa do livro. Dá sim. Está bem bonito aqui, está com a Dá capa sim. verde e laranja aqui, né? Tem um encarte fotográfico também, que eu fiz muitas fotos, né? Ah, sim. Nessas minhas pesquisas, né? E foi, inclusive, com base nessas fotos que eu fiz essas exposições que eu te falei. E aí a editora fez um encarte aqui que tem bastante foto também do pessoal do lado de lá, né? Certo. Antes de fechar a entrevista, eu gostaria que você deixasse uma pequena mensagem para pretos e pretas Brasil afora, por gentileza. Olha, eu adoraria que o teu público-alvo procurasse o livro, lesse o livro. Eu acho que é um livro que é muito acessível, não é um livro acadêmico, como eu disse, é um livro que conta histórias, né? História de gente, história de pessoas, né? Com nome, sobrenome, né? São dezenas de personagens. Eu entrevistei pelo menos umas 60, 70 famílias diferentes. Portanto, é isso, é uma história de gente, do lado de lá, que tem uma relação conosco, que tem os mesmos sobrenomes que nós, e que levam esse Brasil lá dentro delas, né? Eu gostaria que as pessoas lessem, né? Porque é uma história bonita, sabe? É uma história bonita, emocionante até, sabe? Eu acho que vale a pena, e eu espero que isso contribua, né? Para a tomada de consciência, né? Dessas pessoas, né, do teu público, sobre a realidade, né, do que foi essa história da escravidão, mas também sobre essa realidade desse apego, né, ao Brasil por pessoas que hoje em dia, né, 99% dessas pessoas nunca vieram ao Brasil, mas que têm um apego pelo Brasil, entende? Apesar de todas as dificuldades, apesar delas terem ido embora porque não havia oportunidades aqui e tal, essas pessoas levaram esse Brasil e estão até hoje lá com o Brasil, né? Fazem questão de dizer que são brasileiras, dançam o Bumba Meu Boi, cantam canções em português, preparam, comem feijoada, muqueca, enfim,
até hoje tem esse apego pelo Brasil. Então, isso é uma coisa muito comovente, sabe? Quando você vai lá longe, você descobre uma história assim tão de apego tão forte, né? Então, eu espero que as pessoas leiam para entender o quão bonita é essa história, apesar da origem da história, né? Que a escravidão é uma coisa tão feia, né? Quer dizer, como é que de algo tão feio surgiu uma história tão bonita? Muito bem. Conversei hoje com o diplomata e escritor Carlos Fonseca, autor da obra literária Os Retornados. Carlos Fonseca é a prova de um Brasil preto que dá muito certo. Força pra nós. Obrigado, querido. E aí, gostou do vídeo e quer colaborar com o canal? Envie agora um Pix com qualquer contribuição para minasnegrasgeraispix@gmail.com. Ajude o canal